Férias e Companhia. Férias e Companhia, que tem outro nome, mais fácil. Não, Quinta do Bom Sucesso é o local, mas nós somos Férias e Companhia. Ah, é? É a entidade que organiza os campos. É a entidade que organiza os campos. E Quinta do Bom Sucesso é o local onde organizam os campos. Exato. E aquela, dantes aquela... Terceiro anel. Terceiro anel. Isso é futebol. Isso é futebol. Terceiro anel é daquilo onde não se vê nada já, não é? Quase igual à minha volta. Não propriamente a nível nacional, mas internacional. Participei em Martinique em 82 e foi algo espetacular. Recordo esse campo de CSV. É o computador em casa? Ou terceiro anel? Então. Bem, é sobre este tema do Estado ou... Pode falar, isto é que a gente aqui fala o que nos apetece. Em relação a isto do Estado, acho que não podemos estar dependentes do Estado, não temos de achar sempre que é o Estado que tem que... Mas dava jeito. Dava jeito, dando condições a entidades, através de subsídios ou de alguma outra forma, de criarem a sua estrutura, neste caso para campos de férias, e depois eles que fossem por aí fora, como ao passarinho está no ninho, que é habituado, é preparado para a vida e depois tem que seguir por aí fora. Não podemos estar sempre debaixo da saia da mãe ou da saia do Estado. Em relação a campos de férias, eu é de outra maneira, comecei com campos de férias, eu fui criado numa grande casa, quanto a mim foi a Casa Pia de Lisboa, e então tive que fazer campos de férias desde os 5 anos de idade. E daí até outra grande casa... Esta outra instituição que merecia uma boa divulgação. E a Casa Pia é Estado e faz campos de férias e tenho outra experiência de uma organização que é a maior organização mundial de juventude, que é a ACM, o IMCA, de onde fui secretário-geral e diretor dos campos de férias da ACM, e que também desenvolve os campos de férias nacionais e a nível internacional, e uma série de entidades que surgem hoje em dia de campos de férias, que eu acho que a certa altura apareceram como cogumelos, devia de haver legislação cá em Portugal, aí é que se calhar o Estado ou nós... Que eu dizia pôr a legislação, não há. Em França, por exemplo, há legislação sobre campos de férias. Se houvesse cá, muitos deles se calhar estariam fechados. E acho que devia de haver uma plataforma deste tipo de organizações que se calhar poderá surgir hoje, entre os que estamos aqui, para estudar este tipo de situações em relação à legislação com respeito aos campos de férias cá em Portugal. Fiz campos na ACM e hoje criei a minha empresa e muitas delas também surgiram de gente que decidiu dessa instituição da ACM. Os nossos campos de férias, que são na Quinta do Bom Sucesso, neste momento estamos a realizá-los e eu faço também colónias na RTP, as idas à praia, que é o que estou a fazer agora, por isso é que estou queimadinho, que eles pagam para ir à praia. Queimadinho à motorista, como se costuma dizer, até aqui depois puxa e está branco. Embora ali na maquilhagem estragaram-me o queimado, mas não há problema. A minha maquilhagem não estraga nada, são ótimas. Mas pronto, acho que são fundamentais este tipo de atividades na formação do jovem enquanto indivíduo e a prepará-lo para o seu futuro. Ela agora vai ser monitora, estava a ouvi-la com atenção, porque nós esquecemos um pouco, mas o campo de férias é a diversão, não é a cerveja, como o outro senhor dizia na primeira entrevista, mas é uma educação, uma recriação que é sempre feita de forma educacional. Eles estão sempre a aprender qualquer coisa. Eu depois queria que comecei pelas malhadas e quero apresentar aos outros campos que me explicassem, sucintamente, porque também só temos 2 horas, não é verdade, o que é que fazem... Eu, por exemplo, nestas colónias que faço agora na Praia da Televisão, eu não ando como vejo lá situações que nos agradam completamente, ver colónias que vão para a praia com os miúdos agarrados a um cordel e a marcarem pontos de redomas de vidro. Os nossos andam um bocadinho naquela balda controlada. Porque os miúdos, se os monitores forem bons, e aí está um dos grandes segredos dos campos de férias, que é a equipe de animadores, os animadores são centros de interesse para aquelas crianças e são exemplos para elas também. Vem a parte da pedagogia. E sendo assim, eles gostando do monitor, eles estão com eles não precisam de fugir, não precisamos estar a gritar, venham para aqui, porque eles gostam das atividades e gostam de estar com os monitores. Daí ser um dos pontos fundamentais dos campos de férias é os monitores e a formação deles próprios. E como é que se formam monitores neste país? Nós temos cursos de formação de monitores para campos de férias. Cada um dos vossos campos acaba por formar os seus próprios monitores? Atualmente é. Atualmente será isso. No caso especial é uma quinta familiar, portanto é a família toda que trabalha ali, não é? Temos um ou outro caso do ponto de vista físico. Mas ali o Martim, em vez de dizer Martinho, Chico. O Martinho estava a dizer que não havia... Não tem, ele está a falar de formação, eu falei de campos de férias. Vamos ver, os campos de férias irão ser, com toda a certeza, até do ponto de vista por exemplo, de alojamentos, o que é permitido? A legislação, hoje em dia, uma camarada tem uma situação mais ou menos ilegal, não existe. E como se diz, camarada, existe um conjunto de outras coisas, como por exemplo a formação. Atualmente, a formação. Eu tenho a minha formação, toquei aqui e não devia. Eu tenho formação específica, que eu acho que seja a formação mais adequada, e mais uma vez eu chamo outra vez a parte dos escoteiros, que normalmente são os mais velhos, têm uma formação de muitos anos,
ele tem outro, ele tem outro, e cada um tem um pouco a sua, e não existe nada de O universal. que acontece é que é a sociedade civil que Se organizou. e vai motivar a legislação. Exatamente. Exatamente. Tanto que nós, a PACTA, neste momento, é interlocutor com a Secretaria de Estado, nesse sentido. Boas notícias. Maria Proença do Porto, bem-vinda. Boa noite. Estou? Sim, sim, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Luísa. Eu sou uma fã sua, venho felicitá-la pelo programa que faz. E por falar de férias, estou muito contente pelo programa que eu estou a ver hoje, porque nem eu sabia que existia campos de férias aqui em Portugal, porque eu vivi muitos anos em França e não sabia, tinha desconhecimento disso. Mas por falar de férias, surgiu-me uma ideia que a gente sabe, e falar em campos de férias para o povo do Porto é assim um bocadinho esquisito, não é? Porque nem as coletividades que fazem certas campanhas com as juntas de freguesias para levar as crianças às praias, isso pode ser um bocado realizado, quanto mais um campo de férias para ir para essa... Fazer isto, o Estado realmente tem é que patrocinar, entre aspas, as empresas para elas criarem os seus campos de férias. E mais grave do que isso é que o Estado não se pode substituir às empresas, quando o próprio Estado, como a Secretaria de Estado da Juventude, não é bem como nós estamos a falar, organiza os seus campos de férias, em vez de proporcionar que estas entidades se desenvolvam e criem as suas formas de seguir por aí fora pela vida de campos de férias. Isso é mais grave. Mas sabe que às vezes é de coisas sem importância como estas que nascem alguns movimentos de reivindicação, não é? Bom, possibilitava estarmos todos juntos todos os anos, em agosto, no campo de férias da EPAL, em que até aos 15 anos estive lá, a partir dos 17 fui monitora, e o meu testemunho é só este. Eu tive mais 5 anos a fazer a colónia da EPAL e depois fui fazer uma colónia aberta de junta de freguesia. E atestei e comprovei que realmente há uma diferença a nível de formação de monitores, a preparação é completamente diferente. Portanto, para as juntas de freguesia, que é preparado pelas câmaras municipais de Duzeu, a formação é muito pouca. Eu, graças a Deus, tive excelentes monitores, também sou escoteira e por isso é que também posso dizer, e tal como o Martinho, que é uma das pessoas mais conhecidas entre o pessoal que tem 26 anos e que participou nas colónias do ACM, que tem excelentes imagens e recordações, e assim, é necessário, efetivamente, haver uma aposta nas colónias. Não tem que ser o Estado. Fora de questão, o Estado não controla. Tem que ser os privados e as empresas. Porque eu estou-lhe a falar de uma empresa que tinha colónia fechada. De há 5 anos para cá começou a fazer colónia aberta. Portanto, o sítio é espetacular, é em Belas, a quinta continua a funcionar. Mas aqueles trabalhadores que tinham a hipótese de ter lá os filhos durante 15 dias e com condições precárias económicas, neste momento vão e vêm à praia e os 15 dias que nós passávamos lá, que era uma beleza sem paz por perto, porque na realidade era uma libertação que nós tínhamos, os miúdos agora não têm, e assim eu acho que dou todo o apoio e acho que efetivamente é necessário serem os privados e as empresas, e fazerem-se cada vez mais empresas para promoverem campos de férias organizados, mas que deem acesso a toda a juventude e a todos os jovens e não só a determinados escalões sociais, porque efetivamente, pronto, tipo esses dos animais que nós acabámos de ver, eu calculo que não seja para todo o estilo de pessoa, nem para todo o estrato, e atualmente, se nós falarmos em delinquência, são os estatutos sociais mais baixos que sofrem e esses é que precisam realmente do apoio. Exato, Rita. E então eu vou levantar aqui a questão, e muito obrigado pelo seu telefonema, que é pertinente. Quer dizer, nós não queremos a intervenção do Estado, mas por outro lado tudo isto custa dinheiro, quem é que pode pagar? Isto é um ciclo vicioso, não é? Sim, mas nessa realidade se calhar as empresas que não querem gastar dinheiro, mas elas, se quiserem, podem possibilitar, deduzindo ou abatendo 5 contos no ordenado de um empregado, se calhar contratar ou ao ACAS ou ao ACM, passa publicidade, atenção, ou do Campo Aventura e deduz 5 contos no ordenado de um trabalhador durante o ano, que dá perfeitamente para promover as férias dos filhos dos empregados, isto com os privados. Claro. Fica ao meu testemunho. Muito obrigada. Obrigada, Rita. boa noite, bem-aja a Obrigada, todos. boa noite. Ponho-vos o problema.